Bom, pessoal, vamos iniciar a nossa aula de hoje, tá? Prazer enorme aí tê-los aqui nesse bate-papo. A cada 15 dias, nas terças-feiras, a gente vai estar sempre esse workshop gratuito, onde a gente vai tratar sobre um assunto específico de palestra ou de treinamento. E o assunto dessa semana, a gente colocou como os 5 erros que uma proposta comercial ela pode ter. E quando a gente fala de proposta comercial, até dei uma aula essa semana na mentoria. A gente tem uma mentoria que é a Jornada dos Palcos, que envolve tanto a parte de treinamento, quanto de palestra, dinâmicas, mágicas, enfim, um monte de coisas que são importantes para essa vida de treinador e palestrante. E semana passada, dei uma aula sobre proposta comercial, e às vezes a gente acha que a proposta é uma coisa simples, uma coisa trivial, um arroz com feijão, e muitas vezes ela é o que diferencia a pessoa que entra e a pessoa que não entra num negócio, né? Num evento, enfim, a proposta, ela é muito importante. Eu vou mostrar algumas coisas aqui, que vocês vão ver que, realmente, você fazer uma proposta não genérica e otimizada, vamos colocar assim, ou personalizada, faz muita diferença na hora do cliente olhar e falar assim, cara, esse negócio foi feito para mim. Ou esse cara manda essa proposta para todo mundo. É lógico que tem cliente que nem sempre ele te dá a oportunidade de conversar com ele. Tem muita gente que manda e-mail, manda WhatsApp. Medeiros, manda uma proposta para mim, às vezes não sabe nem meu nome. Eu te vi no Instagram, manda uma proposta para mim. E eu sempre tento buscar um contato, entender um pouquinho melhor, saber de qual é a empresa, qual é o ramo, qual é o momento que a empresa está, porque aí eu consigo personalizar e direcionar essa proposta para que ela seja melhor aceita pelo cliente, certo? Bom, então, antes da gente iniciar, eu vou só compartilhar minha tela com você, porque a gente vai bater papo hoje sobre esse assunto, e eu tenho a meta de terminar no prazo, então vamos lá. Então sejam muito bem-vindos, né? Muito obrigado por vocês estarem com a gente aqui no Viver de Palestras. Tá? E hoje, como falei para vocês, a gente vai falar sobre esse assunto. Mas antes de eu entrar no assunto, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, né? Qual é o nome da sua palestra? Qual é o seu método? E qual é o nome do seu treinamento? Eu gosto sempre de fazer essa pergunta. Quando eu estou nas mentorias, eu abro espaço para as pessoas responderem e você vê a dificuldade que cada um tem de responder essas 3 perguntas, que são perguntas muito simples. Aqui, infelizmente, não vai dar tempo de eu perguntar para todo mundo, mas eu quero perguntar... Vamos lá. Vou perguntar para quem aqui? Vou perguntar para a Silene, estava conversando com a Silene. Vamos lá, Silene, qual é o nome da sua palestra? Se não tiver, você pode falar, não tem, tá? Eu não tenho, é porque eu não tenho uma, né? Uhum. Então eu nunca pensei assim, eu trabalho muito com comunicação não violenta, né? Qual é o seu método? E então não tenho. Tá vendo? Então, essas são coisas importantes que todo palestrante profissional ele precisa ter. Ele precisa saber o nome, ele precisa saber seu método, ele precisa saber o seu treinamento. São perguntas que a gente precisa tê-las, né, na massa do sangue. É como você chegar para um cirurgião, vamos pegar um dermatologista, e aí você está com uma erupção na pele e ele fala assim, doutor, o que eu passo aqui? Ele olhar, diagnosticar e falar assim, calma aí que eu não sei, eu vou ter que montar aqui para eu te falar. Então, é muito importante a gente entender que nós somos profissionais de palestra. E se somos profissionais de palestra, a gente precisa ter isso na ponta da língua. E são esses pontos fundamentais que a gente precisa ter na nossa proposta. A gente precisa deixar muito claro qual é o método, o que eu entrego, o que a pessoa recebe nessa jornada, tá certo? Então, eu gosto sempre de abrir para vocês verem que não é tão simples. Ou a gente se intitula palestrante, se intitula treinador, e às vezes a gente não tem essas coisas muito na ponta da língua. Eu costumo sempre dizer o seguinte, ó, o mercado de palestra, ele está crescendo, e ele cresce todos os anos. Nos últimos anos, cresceu uma média de 14% o mercado de palestra. Ou seja, e existe uma estatística que mostra que para esse ano de 2026, a tendência é que o mercado continue crescendo, em torno dos seus 15%, dos seus 20%. E aí, uma pergunta que as pessoas sempre se fazem quando você fala que o mercado de palestra está crescendo, que você tem muita oportunidade, as pessoas param e perguntam assim, tudo bem, Medeiros,
Se o mercado de palestra está crescendo, por que é tão difícil eu entrar nesse mercado? Por que eu consigo dar palestra gratuita, mas eu não consigo dar palestra paga? Por que eu consigo fazer isso e eu não consigo fazer aquilo? Por que eu vejo sempre que as mesmas pessoas elas entram no mercado e eu acabo tendo uma dificuldade absurda de entrar no mercado? Essas perguntas eu também me fiz, tá? E fui estudar e fui procurar esse tema para tentar entender o porquê que a gente tem tanta dificuldade. E eu entendi uma coisa, tá? Primeiro, muitas vezes as pessoas não sabem o seu território, tá? Elas têm dificuldade de entender aonde que elas se encaixam. E para quem vem do Instituto Gente, né, o Roberto usava isso como... Opa, que deu eco aqui. O Roberto usava isso como o nome de posicionamento. Tá dando eco aí para vocês, pessoal? Só dá assim ou assim para mim? Não? Tá. Posicionamento. O que a gente chama aqui de território. Tá? Território é, toda vez que eu vou entrar num combate, toda vez que eu sou militar, vocês sabem que eu vou para uma guerra, a primeira coisa que eu preciso saber, qual é o meu território? Onde que eu vou ocupar? E aí, muitas vezes, as pessoas não sabem. E uma proposta comercial, ela precisa deixar claro o seu território. Ela precisa deixar claro o que você vai entregar. Ela precisa deixar claro qual é a sua abordagem. Ela precisa deixar claro qual é a parte mais importante da mensagem que você carrega. E às vezes a gente não dá tanta importância para o posicionamento, mas a proposta comercial é uma fotografia do seu posicionamento. É uma fotografia do seu território. Então você precisa ter isso muito bem definido. Às vezes é difícil entrar no mercado, porque é difícil definir quem você é. A pessoa entra no teu Instagram, entra na tua rede social, ela não sabe quem você é. E hoje, as pessoas, você manda uma proposta comercial, a hora o cara entra no teu Instagram. Na verdade, é até o contrário. Ele primeiro entra no teu Instagram para depois te pedir uma proposta comercial. Se o teu Instagram agradar ele, se ele entender que você fala sobre aquilo no teu Instagram, ele vai te pedir uma proposta comercial. Tá? Segunda coisa é falta de método. Terceiro, é a falta de entender a dinâmica de contratação. Quarto, é a dificuldade de transformar seu produto, seu conhecimento em produto. E talvez, pessoal, essa seja a coisa que mais eu aprendi ao longo desses mais de 10 anos, que eu vou completar esse ano. Eu completo em agosto 10 anos de palco. Talvez seja uma das coisas que eu mais aprendi. Transformar um conhecimento em um produto e que esse produto ele consiga atrair e conectar pessoas. Durante a nossa mentoria, a Jornada dos Palcos, a gente bate cada ponto desse aí. Tá? Bom, quinto, falta de coragem. E sexto, falta de acompanhamento. E quando a gente fala de dinâmica de contratação, a proposta é o primeiro passo. Quando eu falo assim, olha, uma das coisas que impede você de entrar no mercado é a dinâmica de contratação. E um dos passos, ou um dos degraus da dinâmica de contratação é a sua proposta comercial. A sua proposta comercial diz muito sobre você. Às vezes ela diz mais sobre você do que você mesmo. E por muitas vezes você não vai ter oportunidade de falar por você. Primeiro, a sua proposta vai falar sobre você, e depois ele vai te dar a oportunidade da sua proposta falar, de você falar. Mas normalmente, primeiro, ele vai querer ver a sua proposta. E ela que vai falar primeiro sobre você. Então, para você ver, a proposta comercial era como se fosse um mensageiro, um embaixador, um representante do Antônio Medeiros numa reunião da empresa. Agora imagina você tendo uma reunião importante com o empresário. E ele dizendo o seguinte: Medeiros, eu não quero que você venha. Eu quero que você mande um representante. Qual o representante que você ia escolher? Você provavelmente escolheu o melhor possível. Quais são as orientações que você ia dar para esse representante? Você ia brifar com ele, você ia conversar com ele, você ia mostrar para ele tudo que ele precisava falar naquela reunião, porque ele é o seu olho, a sua boca, o seu ouvido naquela reunião. E muitas vezes a gente não olha para a proposta comercial como esse agente. A gente olha para a proposta comercial como um protocolo que o meu cliente quer. Todas as vezes que você olha para a sua proposta comercial como um protocolo que o seu cliente quer, ele olha para você também como um fornecedor comum. É a lei da ação e reação. Ele vai olhar para você também assim. É por isso que, então, nós desenvolvemos aqui no Instituto a Jornada dos Palcos. E a gente pega esses 6 pontos e trabalha esses 6 pontos. Ajudar você a ter uma cara, um espaço para chamar de seu, um território para chamar de seu. Assim como eu uso o território da liderança,
assim como a dona Noêmia, que eu vi que ela entrou e usa o autoconhecimento, assim como a dona Lídia usa a parte de estética e beleza, tá? Assim como muitos outros que estão aqui, usam outros territórios. A gente ajuda você a definir isso aí. A gente ajuda você a ter um roteiro. A gente ajuda você a criar uma apresentação de impacto. E a gente ajuda você... Aí entra a proposta comercial agora, ó, que é o nosso assunto, que nós já vamos iniciar falando sobre técnica de proposta. É a profissionalização sua como palestrante. E aí a gente entra também no sistema de vendas. E, por fim, o nosso último passo é ampliar os espaços. E eu vou mostrar isso na proposta comercial. Como é que a minha proposta comercial, ela me ajuda a ampliar os espaços. Agora, olha só, dos 6 pilares de um bom palestrante, praticamente a proposta só não se encaixa em 2. O roteiro, que é o roteiro da palestra, e a apresentação de impacto, que é a performance. Demarcar território. Uma proposta é mostrar para o cliente qual é o seu território, sua abordagem. Uma proposta é demonstração de profissionalismo. Uma proposta é o primeiro degrau da venda. Uma proposta é uma oportunidade de você ampliar espaço. Então você vê que a proposta comercial, ela não é um protocolo simples. Ela é uma coisa que faz parte da vida do palestrante. Mas eu gosto muito de fazer essa pergunta. Tá? O que é mais difícil? Criar uma palestra ou vender uma palestra? Vamos lá. Está escrito terra aí. Terra, para você, é mais difícil criar uma palestra ou vender uma palestra? Vender uma palestra. Vamos lá. Dona Noêmia, que eu sei que a senhora está no sistema. Ó, a Dani já respondeu aí. Noêmia, para você, é mais difícil vender uma palestra ou montar uma palestra? Vender, com certeza. Boa noite a todos. Boa noite. Vi que o Claudinei colocou ali também. Cara, se é mais difícil vender, por que a gente foca tanto na montagem e a gente dá tão pouca importância para a venda? Aquilo que é relacionado à venda, a gente olha tão pouco. Se você tivesse uma loja e tivesse que vender, você ia arrumar a vitrine da melhor maneira possível. E a proposta comercial, muitas vezes, é a sua vitrine. Se ela não é completa, ela faz parte da vitrine. E ninguém coloca na vitrine uma coisa feia e guarda no depósito uma coisa bonita. Eu estou só tentando mostrar para você, a gente não olha isso com a importância que precisava, como é importante você ter uma boa proposta comercial. Treinadores e palestrantes adoram criar palestras. Treinadores e palestrantes de sucesso adoram vender palestras. Essa frase não é minha, é do Roberto, mas eu amo essa frase. Treinadores e palestrantes falidos adoram criar palestras. Adoram fazer palestras. Treinadores e palestrantes profissionais de sucesso adoram vender palestras. Então, a gente precisa entender que nós somos profissionais. E venda é atitude. A proposta comercial é atitude. E aí, eu fico entendendo o seguinte, cara, se eu tenho dificuldade para vender, ou se eu tenho medo de vender, se eu tenho desafios para entrar nesse mercado de venda, de oferecer o meu produto, se eu tenho alguma crença que me limita a vender, eu costumo sempre dizer uma coisa, e eu adoro essa frase, tá? Não é essa que está aí, é a próxima. O futuro de uma empresa é moldado pela qualidade do seu recurso humano. Então, quando você vende um treinamento, você está vendendo uma evolução. Eu costumo sempre dizer isso para os meus alunos. Eu falo, olha, quando você entra nas nossas mentorias, eu não estou te vendendo nada. Eu, na verdade, estou facilitando o seu sucesso. Eu não sou vendedor. Eu sou um facilitador de sucesso. Você quer ter sucesso nos palcos? Você quer aprender o que eu aprendi? Você quer ter uma agenda parecida com a que eu tenho? Você quer fechar treinamentos de 20, 30 mil, igual eu mostro lá para os meus alunos? Porque lá é um grupo mais fechado, então eu mostro as propostas, mostro o valor, mostro tudo. Mostro conversa no WhatsApp do cliente fechando comigo, mostrando para ele que é possível vender treinamentos, palestras por 25, 30 mil. Eu não estou falando de alguém que eu vi vender, eu estou falando de treinamentos que eu vendo. Então, eu não sou um vendedor, eu sou um facilitador de sucesso. Quando uma empresa me contrata, ela quer melhorar seu recurso humano, ela quer melhorar seus líderes. Então, eu preciso mostrar na proposta comercial o que eu faço para ela melhorar.
Quais os caminhos que eu vou usar para que ela possa melhorar. Se eu pego um texto do ChatGPT, jogo lá genericão, ele vai ser um texto genericão. Então eu preciso entender que eu preciso ser profissional, eu não preciso ter vergonha de apresentar uma proposta comercial. Se essa proposta comercial, ela vem de um produto que realmente traz diferença na vida do empresário ou de quem está me contratando, ou da pessoa física, enfim, quem vai me assistir. Porque nem sempre a sua palestra é para um empresário. Tá? Então, eu não tenho problema com vender. Não tenho problema de dar preço. Por quê? Porque eu sei que eu não sou um vendedor. Eu sou um facilitador de sucesso. E se o camarada tiver sucesso, por exemplo, se um aluno meu, ele vender uma palestra por mês por 7 mil, 8 mil, que é um valor inicial hoje no mercado, se ele vender uma por mês no valor de 7 mil, no final do ano, ele fez 84 mil. É muito maior do que o investimento que ele coloca na mentoria. Se ele vender duas, é 170, é muito maior. Tá? Só que cada um tem que fazer a sua parte. Então, vamos falar sobre o assunto específico da aula. Sistema de vendas. Existem dois sistemas de vendas no mercado, o ativo e o passivo. Na mentoria, a gente disseca tanto o ativo quanto o passivo. Aqui eu vou pegar um aspecto só do ativo, que é a proposta comercial. Eu só coloquei esse slide para você entender qual é a diferença. A diferença é que, quando você está no mercado ativo, quando você está no sistema ativo, é você que busca. Quando você está passivo, você é buscado. Então, essa semana retrasada, eu recebi um contato, até mostrei lá no grupo, de uma empresa, que é um banco, que não é o Sicoob, que eu vou falar do Sicoob, é um outro banco, é o original, e o camarada me achou em algum canto e mandou uma mensagem para mim. Meu Deus, tem como você fazer uma reunião com a gente está querendo te trazer aqui em novembro e tal, não sei o quê. Eu falei, não, tudo bem. Ou seja, foi passivo, o cara me achou e ele veio atrás de mim. Mas tem o ativo. Eu fechei um contrato com o Sicoob semana passada e eu fui atrás do Sicoob. Né? Meu cunhado é gerente do Sicoob. Falei, cara, me arruma um jeito de eu conversar com alguém lá de treinamento e tal. Ele me arrumou um jeito, eu fui lá, fiz uma exposição para o camarada. E aí o camarada fechou um contrato comigo, foi um ativo. Eu fui atrás. Então, a proposta comercial, ela serve tanto para você usar no passivo quanto no ativo. Mas ela é muito mais importante no ativo. Quando a gente começa a vender palestra, e eu ensino isso lá na mentoria, não é o assunto da aula, a gente cria o que a gente chama de lista de ouro. Tá? Nessa lista de ouro, eu preciso mandar alguma coisa. E o que manda é a proposta comercial. Então, se eu não tiver a proposta comercial, não adianta eu criar uma lista de ouro. E lá na mentoria a gente explica certinho e eu falo, olha, não adianta você ter uma lista de ouro, não adianta você fazer essa garimpagem, não adianta você fazer o raio-x de 100 km, não adianta você fazer isso, não adianta fazer aquilo, se você não tem o que enviar. É a mesma coisa de você abrir uma loja e não ter o que vender. Abrir uma loja e não ter uma vitrine. Você deixa a loja toda fechada. Então, um palestrante que não tem uma proposta comercial é uma loja sem vitrine. Quem passa na rua não vê o que tem dentro. Então, a gente precisa entender essa importância. Tá joia? Então, vamos lá. Nosso assunto hoje são os 5 erros de uma proposta comercial. Eu, antes de ir para os 5 erros, eu quero ver aqui, eu quero abrir uma enquete. Vamos lá, vou até pegar uma caneta aqui que eu quero anotar. Queria que vocês dissessem para mim, na opinião de vocês, quais são os 5 erros de alguém numa proposta comercial. Vamos lá. Quem quer chutar? Um erro. Não ter a proposta com clareza, de foco daquilo que é a necessidade do cliente também, aquilo que você quer entregar. Clareza. Ok, Dani falou. Quem mais, pessoal? Quem traz para mim um erro de quem quer ter uma boa proposta comercial? Eu acho que pode ser ter várias palestras e de assuntos diferentes. Então, várias palestras, assuntos diferentes. A pessoa não foca num assunto único, aí ela manda genérico. Eu falo disso, disso, disso. Gostei disso. Vamos lá. Quem mais? Tá ouvindo, BD? Sim, comando. Uma coisa que eu acredito que seja... Não estou dizendo nem por mim, porque eu tenho um pouquinho de conhecimento jurídico, não tenho a formação em direito, mas não sei se você colocaria dessa forma aí, como o contrato em si do trabalho que você tem que apresentar, ele é muito complexo, né? E falta isso, um contrato bem colocado para as partes, sem você querer ganhar vantagem para a empresa, ou você e perder, e tomar cuidado para não perder também, né? Mas eu acho que o contrato em si dá muito trabalho. Show de bola. Corre um grande risco. Show de bola. Vamos lá. Quem mais? Alguém mais? Alguém?
Não conhecer a empresa propriamente, né? Você não ter feito uma Opa! grifagem. Noêmia, não conhecer. Ok, pessoal. O contrato, o comandante Terra botou para nós aqui. Então vamos lá. Mais alguém? Vale agora o cálice para sempre. Vou tocar então. Hein? Bom, então vamos lá, turma. Eu vou mostrar para vocês aqui 5 erros que eu vejo que são, assim, erros capitais que a gente comete e não são erros, como é que eu vou dizer assim, tão perceptíveis, tá? São erros subliminares, vamos colocar, mas que fazem toda a diferença. Primeiro, falar muito de você antes de falar da dor do cliente. Então aprenda uma coisa, o cara, ele não quer saber o seu currículo, tá? Não é que ele não quer saber, mas assim, o seu currículo não é a prioridade. A prioridade é ele resolver o problema dele. Especialmente se foi ele que te procurou, né? Especialmente se foi ele que te procurou, tá? Então, Medeiros, isso quer dizer que eu não vou colocar? Calma. Olha o que está escrito ali. Falar sobre si antes de falar da dor do cliente. Por exemplo, tem uma coisa que eu bato muito lá na nossa mentoria, quem já foi meu aluno sabe, é o camarada começar, na abertura da palestra dele, ele começar a botar aquele currículo gigante, começar a falar, porque eu fiz isso, fiz aquilo outro. Camarada, se eu estiver sentado, eu desligo na hora, tá certo? Primeiro você tem que chamar a atenção da pessoa. Quem você é, ao longo da sua palestra, você vai dizendo, poxa, quando eu fiz um curso lá em tal lugar, quando eu tive na operação tal, quando eu tive isso, quando eu fiz aquilo, ok? Então, quando você joga o seu currículo na frente, muitas vezes, você está dizendo para o cliente assim, você é obrigado a me contratar, porque eu, tecnicamente, sou bom para fazer esse trem. Cai muito mais como uma imposição do que realmente como algo que vai fazer o camarada falar assim, que legal, tá? Então, assim, eu não gosto, nem na palestra e nem na proposta comercial. Para te dizer, acho que é o meu penúltimo slide, é um currículo meu, ok? Então, a primeira coisa é você engajar ele pela dor que ele sente. Tá? Você engajar ele por aquilo que você realmente vai entregar para ele. É você engajar ele pela necessidade que ele tem quando ele foi te buscar. Quando a pessoa conversa comigo, olha só, quando a pessoa conversa comigo, o segundo slide tem o primeiro slide, o segundo slide tem aquilo que ele conversou em outras palavras. Eu coloco assim, vou falar para você os 5 maiores desafios do líder, vou falar para você os 3 maiores desafios do líder. E eu coloco com outras palavras o que ele falou para mim. Tá? Por quê? Porque eu preciso conectar ele. E quando eu falo o que ele quer ouvir, eu conecto. Ele não quer ouvir sobre mim. Ele quer ouvir o que eu vou entregar. Então, esse é o primeiro erro. É a gente falar da gente e colocar o nosso currículo na abertura, achando que o nosso currículo vai abrir todas as portas e vai falar tudo que o camarada precisa ouvir. Tá? Então, a gente precisa primeiro conectar com a dor. Oi? Vocês estão me ouvindo? Sim. Oi? Eu achei que eu caí. Não caí, não? Não. 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 Não, tá. Tô com síndrome do Vasco aqui, tô achando que eu caí. Mas não caí, não. Sou Flamengo. Vamos lá. Então, segundo ponto, tá? Apresentar a palestra como tema e não como resultado. Cara, isso aqui é sensacional. Então, não, a minha palestra é sobre liderança. A minha palestra é sobre comunicação. A minha palestra é sobre motivação. É sobre isso. Mas não é isso que ele quer ouvir. Emocional, ele não quer ouvir, e ele não sabe disso. Ele acha que é isso que ele quer ouvir, mas ele não quer ouvir isso. Ele quer ouvir o seguinte, eu trabalho para reduzir o seu conflito, eu trabalho para aumentar o seu engajamento. Na minha palestra, nós vamos fortalecer a cultura, nós vamos trabalhar alinhamento entre as pessoas, nós vamos trabalhar retenção de talentos, nós vamos trabalhar uma execução disciplinada, nós vamos trabalhar a melhoria de clima. Ou seja, a sua proposta, ela tem que ser muito mais sobre resultado do que sobre tema. Não importa ele saber que na sua palestra você vai falar sobre as teorias da liderança, que você vai falar sobre as teorias de Daniel Goleman, que você vai trabalhar sei lá, não importa para ele o tecnicismo. O que importa para ele é o resultado. É dor e resultado. Dor e resultado. Dor e resultado. Isso é o importante para ele. Isso faz a diferença para ele. Dor e resultado. Dor e resultado.
Então, a sua proposta, ela não é sobre liderança. A sua proposta é sobre redução de conflitos. A sua proposta é sobre aumento de engajamento. Mas você vai usar a ferramenta chamada liderança para resolver isso aí. Mas tem que ficar claro para ele que a sua palestra vai bater nesses pontos. Que ela vai trazer esses benefícios. Isso tem que ficar claro. Tá certo? Bom, terceiro erro. Fazer uma proposta genérica igual para todo mundo. É um erro absurdo. Medeiros, você tem uma proposta genérica? Tenho. Mas ela é genérica até a pessoa conversar comigo. Depois que ela conversa comigo, eu mudo ela. Eu mudo a abertura. Eu mudo o que a palestra entrega. Eu mudo isso, mudo aquilo. Mudo... Então, para que você tenha uma genérica? Eu tenho uma genérica porque eu preciso ter uma espinha dorsal. Eu preciso ter um layout. Tá? E aí, ó, quando eu falo isso, se a dona Noêmia me ligar e falar assim, Medeiros, eu sou daqui da empresa Humanos S.A. A gente trabalha com desenvolvimento de software. O Humanos S.A. com desenvolvimento de software ficou grande, ficou ruim, né? A gente trabalha com RH e a gente trabalha com isso, com aquilo outro e tal. Você pode vir dar uma palestra aqui para nós? Eu falo, claro, dona Noêmia. Você mandou uma proposta? Claro, dona Noêmia. Dona Noêmia, posso conversar com a senhora? Ah, Medeiros, eu prefiro receber a proposta. Tem muita gente que não quer conversar. Dona Noêmia, posso te dar uma ligadinha durante 5 minutos para eu entender melhor como é que é a atividade? Aí, às vezes, a pessoa fala assim, ah, Medeiros, não, manda a proposta. Eu falo assim, olha, eu preciso só conversar contigo, porque eu quero saber se você quer uma palestra, se você quer um treinamento, como é que vai ser o evento, se você já fez esse evento no passado, eu quero saber o que deu certo, o que não deu errado. Então, eu vou mostrando para ele que eu não quero vender para ele. Eu quero entender melhor o que ele quer. Quando ele abre a possibilidade, eu converso com ele. Quando ele não abre, sabe o que eu faço? Eu faço essas perguntas, ele me responde no WhatsApp, às vezes me responde seco, mas eu vou no site da empresa. Sabe o que eu vou ver? O momento da empresa. Se ele é de frigorífico, eu sei que os frigoríficos estão sofrendo. Porque está com pouca oferta de gado, o preço da carne no pasto está crescendo, o mercado externo, a China, limitou a compra de carne. Tem muita empresa hoje que está com dificuldade. Então, eu já sei que está. O que vai na minha proposta? Líderes em tempos de crise. Um dos maiores, os desafios. Trabalhar com o mercado apertado. Eu vou depois achar umas palavras bonitas. Trabalhar com o mercado apertado. Diminuição das margens de lucro. E não sei o quê, não sei o quê. Por quê? Porque eu estou vendo que o mercado está indo para aquele lugar. Sabe o que eu vejo? Qual é a visão desse cara? Quais são os valores da empresa? O que está na cultura da empresa? Poxa, se a cultura dele... Medeiros, Oi? desculpa te cortar aí, mas com todo o respeito, né? O que está se passando hoje com a IP, né? Imagine. Né? Imagine o clima dessa empresa se você não conhece a IP, mas o cliente te ligou e você precisa... Ah, IP, sabe, do detergente. Desculpe te cortar aí. Não, é isso mesmo, entendeu? Então, é exatamente isso. Eu entro e vejo lá quais são os valores da empresa. Vamos dizer, se o valor da empresa tem lá lealdade, às vezes na proposta eu não vou botar lealdade, mas vou pegar um sinônimo de lealdade e vou botar ali. Se no valor dele tem disciplina, eu vou ter que colocar que eu tive 30 anos no Exército, onde a disciplina e o cumprimento de regras é essencial para o cumprimento da missão. Tá vendo? Então, a proposta, ela é genérica, até eu falar com o cara. Depois que eu falo com ele, ela não pode ser mais genérica. Ele tem que olhar e falar assim, eu me vejo nisso aí. Eu me vejo nesse ponto. Ah, meu Deus, então quer dizer que toda proposta que você manda, você fecha? Não. Não se trata de toda proposta eu fechar. Mas se trata de eu fazer o melhor que eu posso fazer para que aquela proposta seja aceita. Ok? O cliente tem que sentir assim, cara, esse cara me entendeu. Esse cara sabe, ou ele tem a solução para o que eu preciso. Então, o terceiro erro é ser genérico. Tá? Não seja genérico. Dá trabalho? Dá. Ok? A Dani está colocando ali que ela mandou uma proposta para o Senac. Ótimo. Quando eu trabalho com S ou com cooperativa, eu falo muito sobre cooperativismo, eu falo da importância do líder que investe na sociedade local, né? do líder que não vê só o lucro, porque as cooperativas de crédito, elas são diferentes dos bancos, porque ela não tem cliente, ela tem associado, entendeu?
ela tem cotista. Então, entender o assunto e falar a língua é muito importante. Tá? Então, é muito importante. Bom, então vamos lá. Quarto erro, falar de preço muito cedo. Quando você fala de preço muito cedo, é um erro. Tá? O preço ele tem que ficar lá para o final. Primeiro, você tem que falar do contexto, primeiro você tem que mostrar impacto, primeiro você tem que trazer a pessoa para o seu lado, primeiro você precisa, a pessoa fala assim, cara, eu preciso trazer esse cara. Para na hora que você colocar o preço, ela não discutir o preço. Então o preço tem que ficar por último. Então deixa o preço para lá. Quando você coloca o preço na frente, você entra na vala comum, você vira commodity. E commodity é barato. Tá? Se você é um palestrante commodity, é barato. O que é um palestrante commodity? Fala de tudo, sabe tudo, todo cliente é dele, ok? Não tem um material específico. Você virou commodity, você virou barato. Então, o objetivo da nossa mentoria, que é a palestrante high ticket, é que você não seja barato. É que você consiga se profissionalizar para você ser um profissional caro. Ou um profissional, se você não quiser usar a palavra caro, um profissional que recebe a altura do que ele vale. Ok? Então, isso é importante. E aí, tem o quinto erro. Esse aqui eu vou parar. Então, vamos lá. Quero que você me diga. Falta um erro, tá? Então, a Dani falou clareza, não é. Alguém disse várias palestras, vários assuntos, não é. O Terra falou sobre contrato, não é. A Noêmia falou sobre não conhecer a empresa, esse é o 3, é o 4. Qual é o quinto erro? Gente, se vocês não souberem essa daí, eu vou embora, hein? Qual é o quinto erro? O mais comum de todos. A Aninha chegou a olhar para cima. Vamos lá. Qual é o quinto erro, galera? Quem se arrisca? Não, arrisca aí. Hã? A cultura organizacional da instituição. Talvez. Vamos lá. Qual é o quinto erro? Dona Lídia, a senhora está muito quietinha hoje. Qual é o quinto erro? Comandante Claudinei, qual é o quinto erro? Quero ouvir. Noêmia, qual é o quinto erro, Noêmia? Eu estou aqui pensando. Eu havia pensado da questão de você colocar um currículo muito grande, né? Mas você já mas não é, não. Então, não estou conectada assim. Então, vamos lá. Alguém quer chutar? Gente, é fácil demais. Vamos lá. O quinto erro é você não ter a sua. Tá? O quinto erro, e o pior de todos, é você não ter uma para chamar de sua. É o pior, cara. E por incrível que pareça, é o maior erro. A maioria da galera que quer dar palestra não tem uma proposta. Eu falei isso lá no grupo da mentoria essa semana. Eu falei, gente, vocês não vão vender palestra nunca. Se você não tem uma proposta comercial bem feita, você não vai vender nunca. Eu não vendo proposta não, tá, galera? Então, eu não quero te vender proposta não. Mas uma coisa eu sei. Se você não tiver uma proposta comercial bem feita, você não vai ganhar os mercados. Isso eu tenho absoluta certeza. Aí, o que eu peguei lá na mentoria? Juntei todo mundo, trouxe um profissional que cobra R$1.000 e poucos para fazer uma proposta, tinha um pacote com ele, falei, ó, você vai cobrar R$600 da minha turma aqui. E aí, a mesma pessoa que faz a minha proposta está fazendo para a turma lá, tá? E eu, entre aspas, obriguei todo mundo a fazer. Porque quem não quis fazer, eu liguei para ele no particular, falei, cara, peraí, você investe 10 pau numa mentoria e não quer pagar R$600 numa proposta? Então você não vai vender palestra nunca, parceiro. Tá certo? E aí nós fechamos o grupo lá, ela vai fazer para todo mundo. E eu falei, ó, para dizer que o exemplo vai primeiro, eu vou botar o meu nome. Eu tenho uma proposta feita e ela vai fazer outra, diferente, porque eu quero que todo mundo tenha uma proposta comercial nova, tá? Então, onde eu quero chegar com você? Cara, você não ter a sua é a pior de todos os erros. O que precisa ter numa proposta comercial, Medeiros? Capa, um diagnóstico reduzido, mostrar autoridade sem mostrar currículo, tá? Produtos com seus objetivos, metodologia, investimento, as condições de execução, outras opções de treinamentos ou palestras que você tiver, tá? Depoimentos, vídeos e fotos e, lógico, os seus contatos. Então, ó, essa aqui é minha palestra genérica, minha proposta é genérica. Tá aí, ó. Caro diretor, ó, as principais exigências do mercado. Aí, quando a Silene fala para mim que um dos problemas que ela tem hoje é indisciplina, eu vou tirar a pressão por resultado acima da média, ou necessidade de inovação, ou implementação, e vou colocar ali a dificuldade de gerenciar as diversas gerações que estão dentro da empresa, o que muitas vezes traz um sentimento de indisciplina. Você vai falar que um outro problema que ela tem é a falta de comunicação, eu vou colocar lá. Realizar uma comunicação assertiva que consiga diminuir os atritos e tal, e tal, e tal. Aí eu vou pegar a minha proposta que é genérica
e vou tirar ela de genérica. Quando tu coloca ali, empresário diretor, se eu sei que esse cara é de frigorífico, eu vou colocar ali. O século XXI tem trazido alguns desafios para os frigoríficos, o preço do gado tem subido, as margens têm caído, e aí eu vou tirar ela de genérica. Mas, ó, a foto, a arte, não foi eu que fiz. E nem sei fazer. Mas ela está preparada para eu mudar de acordo com a necessidade. Ok? Ó, a pergunta, como trabalhar de forma humanizada e manter alta performance? Se eu sentir que o cara tem uma outra pergunta que é mais forte, eu tiro essa e põe outra. Ok? Ó, aí, um merchan ali para aumentar a autoridade. Olha só, 10 motivos para contratar Antônio Medeiros. Ó, você vai ter líderes mais disciplinados, você vai ter uma equipe mais focada em resultado. Ó, é só resultado. Ó, tá vendo? Ó, modelos eficazes. Ó, eu estou só falando sobre resultados que ele vai ter se ele me contratar. Ok? E aqui tem o título da palestra, que eu mudo de acordo com a conversa que eu tiver com ele. Se ele fala que quer um líder mais humanizado, eu vou tirar líder de alta performance, vou colocar liderança humanizada. E aí, eu mando para ele o que ele quer. Você vai ver que tem 4 aqui. Eu mando as 4? Não. A não ser que ele fale assim para mim: você tem um portfólio com todas as suas palestras? Aí eu mando. Tá? Mas dificilmente eu faço isso. E quando ele fala: você tem um portfólio com todas as suas palestras, normalmente eu mando 2. Por quê? Quanto mais opção eu der, mais indeciso ele fica. Ok? Então, normalmente eu mando 2. Tá? O poder da comunicação assertiva. Ó, e tropas de elite. Então, normalmente, quando ele não me fala, eu tiro o 2 e tiro o 3. Aí eu mando líderes de alta performance e mando a arte de construir tropas de elite. Aí eu falo para ele, ó, a de baixo é focada em gestão de grupo e a de cima é focada no líder. Ok? Bom, aqui, ó, fotos, depoimentos. Para cada foto que você clicar ali vai ter um depoimento, vai ter uma parte de eu falando alguma coisa. Ok? Ó, para te ajudar nesse cenário, mais de 30 anos de experiência, expertise em ambientes desafiadores, não tem currículo. Ó, equipes, tropa de elite, agora vem o investimento. Aí eu passo o investimento para ele. Aqui, ó, eu dou outras opções para ele. Ó, tá implícito para ele, ó, no meu treinamento vai ter dinâmica, vai ter atividade, não vai ser aquela palestra chata. Também posso fazer atividade ao ar livre. Ó, se eu sei que o evento dele é num hotel, eu nem coloco isso. Porque lá eu não vou conseguir fazer. Então, vou inchar a proposta toda. A não ser que eu tenha a possibilidade de depois vender um outro treinamento para ele mais para frente. Ele já sabe que eu tenho. Tá? Ó, meu currículo. Um dos melhores palestrantes de liderança do Brasil, coisa simples, sem muita frescura. Ó, quem já me contratou. Ó, isso é currículo, isso é quem já me contratou. Questões logísticas e o meu contato. Pode ver que é no final. Ó. Tá? Então, pessoal, essa é a proposta comercial. Tá? Agora eu vou mostrar um negócio para vocês, que eu só mostro na mentoria, tá? Mas eu vou mostrar para vocês, até para validar o que eu falei. Agora vocês vão ver o que é uma proposta personalizada. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Cadê você? Ó, eu vou mostrar só para você ver, para validar o que eu falei, para você ver. Você viu ela genérica e agora você vai ver ela personalizada. Você vai ver que por que as pessoas não vendem palestra. Tá? Vou mostrar aqui. Ué, entrou uma música? Foi eu que botei essa música? Vocês estão ouvindo a música? Não? Ué. Então, peraí que foi alguma coisa aqui no meu computador. Ah, já vi. Peraí. Tirei uma música aqui. É esse Spotify, Aninha? Você sabe que eu brigo com ele o tempo todo, né? Você já sabe que eu brigo com ele. Ele entra no meio da aula. Você já conhece. Tá. Diz pra mim se vocês estão com joinha aí, se vocês estão vendo a proposta. Tá. Então, vamos lá. Ó, aqui eu já personalizei. Ó. Lá estava escrito Antônio Medeiros, proposta 2026. Já tem um... Ó, desafios da liderança. Ó, ética e inovadora, produtivas e sustentáveis. Tá vendo? Já está diferente um pouquinho daquela que você viu. Ó, vamos lá. Ó, já não tem mais aquela proposta que eu mostrei para vocês, que tinha lá, palestra liderança de alta performance, não sei o quê, não sei o quê. Ó, eu já coloquei ali, ó. Eu entendi o que o cliente queria, eu falei, ó, vou levar para você Tropa de Elite Imbatível. Operação Liga 2027, porque eu sei que o nome do evento deles é Liga. Aqui, ó. Eu criei, ó, aqui para eles, ó. Não basta planejar, não basta ter intenção. Tudo isso foi da conversa que eu tive.
tá? O evento buscará estabelecer liderança, humanizar, estratégia clara, tudo foi coisa que eles comentaram comigo, ok? 10 motivos, missão dada, a Liga Operação 2027. Olha o que eu fiz. O evento deles, eu estou aqui dando proposta para eles do que é verde eu que vou fazer e do que é laranja eles que vão fazer. Eu tirei daqui, pessoal, porque tem coisas aqui que são confidenciais, tá? Então, o que é verde é atividade deles. O que é laranja é atividade minha. O que é verde é atividade deles. O que é laranja é atividade minha. O que é verde é atividade deles, o que é laranja é atividade minha. Esses caras me chamaram para fazer uma palestra de 1 hora. Eu fechei um treinamento com eles de 3 dias. Tá? Por quê? Eu entreguei o treinamento pronto para eles. Pronto. Eles me explicaram, eu falei, você tem um programa do ano passado? Ela falou, tenho, você pode me mandar? Ela falou, posso. Eu peguei o programa do ano passado, vi o que eles fizeram, criei o programa 2026, entreguei pronto para eles. Agora, olha só, deu um trabalho danado, tá? Terceiro dia, olha só isso aqui. Sugestões de brindes alinhado com o tema. Camisa do evento, eu fiz, tá? Camisa. Aqueles negocinhos que na guerra o pessoal usa, os soldados usam, que é a plaqueta de identificação que a gente chama no exército, mas o pessoal no mundo civil chama de tag militar. Mandei com fornecedor. Caderno, mandei com fornecedor. Pet, porque eles usam uma camisa lá, que é uma camisa de botão do banco, gola polo. Eu falei, se vocês quiserem fazer um pet, e todo ano o camarada, ele põe um velcro, todo ano, acabou o exercício, a convenção de vocês trocam o pet. Dei essa opção. Ou seja, e terminei a proposta, tá? Terminei uma proposta. Cara, eles não discutiram um A de preço. Por quê? Eu acho que eu ganhei eles aqui, no programa. Eu fiz um programa alinhado com o que eles tinham feito no ano passado, só que todas as interações que não eram do banco, eu botei meu nome. Ano passado eles levaram 3 consultores, esse ano só tá indo eu. Porque todas... E aí eu fiz uma história que uma coisa ia entrando na outra. Aí o que aconteceu? Ao invés deles pagarem 3, eles vão pagar 1. Ficou mais barato para eles e ficou muito melhor para mim. Mas eu criei todo o treinamento para eles. Todo, do começo ao fim. Falei, já entreguei fornecedor do caderno, fornecedor da tag, fornecedor disso, fornecedor daquilo. Por quê? Voltando lá, não é genérica, mas ela é baseada numa proposta genérica. Ok? Bom, eu estudei a empresa, é uma cooperativa, tá? Eu estudei a empresa, uma cooperativa. E aí eu fui criando a palestra, ou a proposta, eu fui dando vontade a eles de participar. Vontade de participar. Botei a programação, a menina do RH, ela deve ter olhado e falado assim, o cara fez meu trabalho. Eu não precisava fazer mais nada. Tá tudo pronto. Não preciso levantar fornecedor, não preciso do programa, não preciso disso, não preciso daquilo. Tá tudo pronto. Não tem como ela me deixar de fora. Deixei tudo, botei todos os brindes, tá vendo? No final, eu botei meu preço. No final. Tá vendo? No final foi o meu preço. Ok? Aí, olha só, eles me ligaram querendo uma palestra. Aí, no final, o que eu fiz? Anexei. Mas, se vocês quiserem só uma palestra, tá aqui, é essa palestra que eu vou fazer, e esse é o investimento. Mas antes, eu mostrei tudo. Aí foi o meu currículo, por fim, por coisa. Tá certo? Bom, o que isso quer dizer? Que eu fechei um treinamento de 3 dias com os caras. Tá? E foi um dos treinamentos mais caros que eu já fechei, desde quando eu comecei a trabalhar com palestra. Isso é proposta comercial. Isso é ser profissional. Isso é você falar com o cara assim, provavelmente eles receberam outras propostas. Mas ela viu o evento antes dele acontecer. A proposta comercial é para isso. É para fazer o cliente ver antes de acontecer. Só que, se ele vê antes de acontecer e ele te vê no evento, ele te contrata. Se outro mostrar para ele o evento e ele conseguir visualizar na proposta do outro o evento dele, ele não vai te contratar, porque ele vai contratar o outro, que foi quem deu visão de futuro para ele. Certo? Bom, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Queria abrir para vocês fazerem perguntas, dúvidas. Antes da gente terminar, tá? Porque saco vazio não para em pé. Então, eu sou um cara muito transparente. A gente tem a nossa mentoria Jornada dos Palcos. A gente tem um grupo pequeno. E se você quiser ser profissional de palestra, lá eu e a Elaine Assato, a Elaine estava na aula, mas eu vi uma mensagem que veio para mim que ela tinha caído, não sei se ela caiu. A Elaine, durante mais de 20 anos, ela contratou os maiores nomes que você conhece aí no mercado. Ela trabalhava numa multinacional. Foi lá que eu conheci a Elaine. Ela me contratou mais de 20 vezes.
E ela é muito gabaritada, não só por estar atrás dos palcos, organizando toda a jornada, como palestrante também. Ela hoje participa de diversos eventos como palestrante, como mentora, lançou um livro ano passado, foi best-seller, número 1 da Veja. Se eu falar da Elaine aqui, vamos ficar até amanhã aqui, que ela é a minha grande mentora, né? Às vezes o pessoal acha que o grande mentor da minha jornada foi o Roberto. O Roberto foi um homem muito importante, mas quem realmente foi a minha mentora foi a Elaine. Foi ela que realmente me ajudou a trilhar esse caminho, tá? Então, nós dois estamos junto com a Aninha nessa jornada aí de formar palestrantes. O nosso objetivo é ensinar isso, fazer o cara ser profissional, fazer ele não vender palestra de R$1.000, R$1.500, R$2.000, fazer ele vender palestra de 6, de 8, de 10, chegar a 20, quem sabe 30 e conseguir ir lá na frente. Agora, tem mercado? Tem. Tem espaço? Tem. Mas não é com uma proposta comercial que você faz no seu PowerPoint que você vai chegar lá. Não é com a sua proposta comercial que você faz no Word que você vai chegar lá. Tá? Para você chegar nesses palcos grandes, você precisa ter um trabalho profissional. Eu mostrei para vocês ali uma proposta comercial, que é uma proposta comercial realmente de profissional. Não sou eu que fiz, quem fez foi uma menina chamada Lila. Quem quiser o telefone dela eu dou, porque a Lila é gente fina, tá certo? Na mentoria, você tem um valor especial, a Lila faz um valor especial para vocês. Mas assim, fiquem à vontade para perguntar. Eu vi que a Elaine está aí. Se a Elaine quiser dar um oi para a turma, Elaine, se você quiser dar um oi para a turma, fica à vontade. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ou para mim, ou para a Elaine é uma das maiores contratantes de palestrantes do Brasil aí, na época que ela estava na multinacional. Então, tem muita coisa que eu não vou saber responder sobre proposta comercial, mas ela vai saber porque ela estava do outro lado. Eu só conheço um lado, ela conhece os dois. Alguém quer fazer pergunta? Boa noite, Medeiros. Boa noite, pessoal. Parabéns aí, Medeiros, pela exposição. Acho que trouxe bastante clareza para que a gente possa entender e não cometer, né? Buscar não cometer esses erros que às vezes passam batidos por nós mesmos que já estamos tão familiarizados com a proposta que a gente mesmo desenvolveu, como a gente diz, né? Tudo está tão claro na minha própria cabeça que às vezes eu esqueço que quem está lá do outro lado precisa ter mais clareza naquilo que eu quero e ser mais persuasivo também, para a gente atingir o nosso objetivo e não ser mais um commodity, né? Boa, parabéns. Obrigado, coach. Vamos lá. Mais alguém, pessoal? Querem fazer alguma pergunta, ou para mim, ou para a Elaine? Tá. Vamos lá, então. Antes da gente encerrar, queria que vocês abrissem o microfone aí, um de cada vez, e falassem qual foi a parte mais importante para você nessa aula de hoje, e se ficou alguma coisa que você achou que faltou na aula, mas principalmente qual foi a parte mais importante para vocês aí hoje. Comandante Claudinei, fica tranquilo. Fala, Silene, estou te ouvindo. Que estava fechado meu microfone. Eu fiquei com uma dúvida em relação assim, você falou que você monta os temas, né? Uhum. E personaliza ali para o cliente. Mas tem cliente que já pede o tema, não tem? E Tem. aí, como que você faz? Vamos supor, nem todo eles, quando eles te procuram, eles já sabem mais ou menos o que você faz, não é isso? Porque a dúvida é essa, né? Por exemplo, o cliente pode pedir um tema que, de repente, eu não tenho nada pronto. Aí eu me viro nos 30 para fazer, para não perder o cliente. Como que funciona essa parte? Eu perco, tá? Se você ligar para mim e você pedir um tema que eu não falo, eu vou falar, cara, olha, eu não falo sobre isso, eu vou te indicar a Dona Lídia fala sobre saúde capilar, eu não falo, tá? Quando eu falo que, assim, a proposta não pode ser genérica, quantos palestrantes de liderança hoje tem no Brasil? 80. Tô chutando, tá? Então, vamos dizer que ela ligou para 5. Ela ligou para 5. E ela quer uma palestra sobre liderança. Ela já diz o que ela quer. Ah, meu Deus, eu quero contratar um palestrante de liderança. O que eu faço é adaptar o texto da proposta ou o título da palestra ao que ela precisa. Se ela quer uma liderança, se ela está com problema de disciplina, eu não vou colocar liderança humanizada, eu vou colocar liderança de alta performance. E o meu foco vai ser em disciplina, em gestão, em processo, tá? Então, essas palavras vão aparecer na minha proposta. Agora, se ela falar que ela quer uma liderança porque ela está com muito problema de comunicação, o time dela tem uma comunicação que não é uma comunicação não violenta, aí eu vou colocar os princípios da liderança humanizada. Aí o que vai estar aparecendo na minha proposta? Comunicação assertiva, o poder do feedback, o poder da resolução de conflitos. Então, assim, mas as duas são de liderança. Sim, as duas são de liderança. Eu não estou falando de vendas e não estou falando de, sei lá, de saúde capilar, eu estou falando de liderança. Só que o cliente, quando ele lê na proposta o que ele quer dentro da liderança, você entendeu? Ele se sente mais familiarizado. Então, eu não saio do meu tema, que é liderança. Mas eu moldo a minha proposta à necessidade final dele. Qual é o ponto da liderança que está pegando para ele? Qual é a dificuldade que ele tem em liderança? Entendeu? Se eu não tenho essas informações, eu vou para o site da empresa. Aí eu vejo missão,
Vejo visão e vejo valor. E eu vou na linha que eu vejo dos valores dele. Mas uma coisa é verdade. Genérica ela não vai. Talvez não consiga personalizar ao extremo, igual essa do Cicobi, que eu tive uma reunião pessoal com eles, presencial. Entendeu? Então, assim, eu consegui extrair deles o que eles precisavam. Mas nem sempre eu vou ter essa oportunidade. Entendi. Respondi, Silé? Total. Pô, manda um abração pro Marcelão para mim. Mando sim, pode deixar. Ó, e o strike foi uma dica minha, tá? Né? O nome, ele estava perdido em palestra, em posicionamento. Falei, cara, você tem que usar o que você é bom. Você é bom em quê? Pô, tu é jogador de boliche, então tua palestra tem que ter strike, jogo, não sei o quê, não sei o quê. É o método dele, o método strike. Vamos lá. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Bom, então antes de você sair, coloca para nós aí qual foi a parte mais importante da aula para você hoje, qual a ficha que caiu, que não tinha caído para você ainda. Só para a gente saber se a gente está no caminho certo, o que a gente pode melhorar e o que a gente pode repetir para as outras aulas, tá bom? E fica a dica. Se você quiser participar com a gente lá na Jornada dos Palcos, depois me chama no WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer de te atender. E daqui 15 dias a gente tem outra aula gratuita dessa daqui. Será um prazer ter você aqui com a gente, tá bom? Perfeito. Bom, então, pessoal, ó, um abraço para todos vocês. Deus abençoe. Gratidão, gratidão. E a gente se encontra nos palcos, tá bom? Um abraço, dona Noêmia. Gratidão. Dá um abraço pro Fuma. Sim, vou vê-lo breve. Dia 10. Para ele. Dia 10, mandar um abraço no Fuma. Fala, comandante Terra, você quer falar? Não, um abraço para você, obrigado pelas dicas aí, mas a gente se fala. Tamo junto aí. Um abraço, Deus abençoe todos vocês. Até a próxima. Boa noite. Tchau, Elaine. Tchau, Aninha.